Livro Transição Planetária. Miriam, de Valdo Pereira Franco. Ditado pelo Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 17. Ampliando o campo de trabalho. Logo após a oração proferida com profundo sentimento por Dr. Silvio, suaves melodias transcendentais perpassavam pelo ar balsâmico da Nature's A, penetrando-nos profundamente e levando-nos às lágrimas. A noite tornara-se um cenário de incomum beleza, e o parque, arborizado e florido, no qual nos encontrávamos no planeta querido, recebera a peregrina luz que descia sobre nós, envolvendo-nos e criando um clima psíquico dos mais saudáveis. Nessa psicosfera abençoada, o benfeitor amigo, de pé, como se encontrava, utilizou-se das dulcidas vibrações e, enriquecido pelas emoções vigentes, começou a esclarecer: queridos irmãos, Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade e edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais, entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando os calhaus, melhorando o curso, de modo a torná-los mais fáceis de vencidos por aquele que seguem na retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viandante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. A semelhança de uma flecha dispara da que não pode retroceder, seguindo na direção apontada, também assim prossegue esse intimorato viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos alterando a rota, em razão da descoberta de algum engano ocorrido no primeiro tentame. A existência terrena, portanto, é multimilionária em oportunidades que sempre favorecem os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo que poderia resgatar o engano, enquanto aumenta a carga das aflições, ao utilizar-se da revolta e das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema, antes, pelo contrário, complicando-o pela insensatez dos atos irresponsáveis. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude a todos reservada pelo amor de Deus. O envolvimento carnal, entretanto, na condição de uma nuvem que empana o brilho do sol, produz alguns ouvidos sobre as responsabilidades assumidas pelo espírito antes do mergulho no corpo somático, produzindo conflitos e incertezas sobre a sua realidade, como consequência dos comportamentos mal orientados, provenientes do pretérito. Por essa e outras razões, alguns espíritos fragilizados pela falta de valor moral para os enfrentamentos, deixam-se arrastar aos despenhadeiros da sombra, vencidos pelo ódio das ocorrências infelizes em que se complicam. E tentam lutar contra os impositivos da evolução, como se lhes fosse possível detê-la, impedir que outros a vivenciem, criando-lhes embaraços. Aspas.
Havia um suave encantamento na palavra do benfeitor espiritual repassada de expressiva ternura. Seu rosto resplandecia tocado por desconhecida luminosidade, enquanto as harmonias ambientais transformavam-se em uma moldura nas paisagens verbais que compunha. Profundamente concentrados nos seus conceitos, acompanhávamos o seu raciocínio com especial interesse. Após pequena pausa, deu prosseguimento à exposição. Quantas vezes, em nosso historial evolutivo, assumimos compromissos com a verdade, dominados por peculiar entusiasmo, para logo abandoná-los, atraídos pelos risonhos mitos do prazer? Acreditando em nossa permanência indefinida no corpo físico, sem nos darmos conta, conscientemente, da presença das enfermidades, da desencarnação, usamo-lo para o desgaste através das sensações, intoxicando, mediante as emoções desordenadas e a chuva ácida dos conflitos de consciência, acoimados pela culpa e pelo remorso, que procurávamos dissimular, complicando a oportunidade, infelicitando-nos. Renascemos, muitas vezes, com novos sentimentos de renovação, abraçando ideais de recuperação, e logo tropeçamos nos mesmos obstáculos que, por inércia e imprevidência, não nos atrevemos a afastar do caminho, tombando nas mesmas ciladas promovidas pela alucinação do gozo. Ante a inevitabilidade de novos insucessos, volvemos, por fim, encarcerados em expiações abençoadas que nos foram impostas pelo excelso amor, a fim de valorizarmos o tempo e a oportunidade, diluindo as fortes amarras com a animalidade primitiva a que nos afeiçoávamos. Em muitas dessas ocasiões encontramos Jesus e nos fascinamos com a sua proposta libertadora, com as suas incomparáveis lições de misericórdia e bondade centradas no amor, entregando-nos, fascinados, mas não resistindo aos impulsos da inferioridade moral a que nos atávamos, lentamente adaptando seus ensinamentos aos nossos interesses espúrios. Em nome do seu amor, vinculamo-nos ao poder imperial, deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores, abandonamos a humildade, sob os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar, os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura, criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e judeus, a todos aqueles que não compartilhavam das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas. Culminamos essas arbitrariedades em nome do mártir da cruz com a venda das indulgências, liberando todos os criminosos dos seus hediondos comportamentos através do vil metal que deveria ser enviado a Roma para a construção da Basílica de S. Pedro e para os tesouros vaticanos exauridos com as guerras promovidas anteriormente pelo Papa Júlio II, que viveu mais sentado na sela do cavalo, do que no trono falsamente denominado de S. Pedro. As indulgências eram uma prática antiga, permitindo ao Papa atenuar ou anular os pecados dos fiéis arrependidos, ou que se propunham a realizar penitências purificadoras em razão dos atos infelizes praticados. Nada obstante, o Papa Leão X as tornou oficiais através de documentos que liberavam quaisquer pecadores dos seus mais hediondos crimes, mediante o pagamento do valor adrede estabelecido para esse fim. Chegava-se, por exemplo, a afirmar: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório, em terrível e ambicioso desrespeito aos códigos da dignidade cristã preconizada e vivida por Jesus. Tentamos impedir, nessas experiências malogradas, o avanço da ciência, malsinando aqueles que abriam os horizontes do pensamento à verdade, ao conhecimento, à liberdade, como se pudéssemos ficar para sempre vigiando-os, obstaculizando-lhes os passos, sem nos darmos conta de que eles estavam sendo fiéis àqueles compromissos que relegáramos.
Era um mecanismo psicológico de transferência das nossas frustrações em posições de iracunda ferocidade por eles conseguirem o que não tivemos coragem de realizar. Aspas. E martirizamos milhares de trabalhadores de Jesus nos mais diversos setores do pensamento e dos ideais, somente porque não se submetiam ao talante das nossas equivocadas determinações. Na Península Ibérica, por exemplo, seguindo os exemplos terríveis de outros países, em nome da hegemonia católica e da fidelidade ao Papa, utilizamo-nos de recursos ignóbeis para permanecermos em domínio político, religioso e cultural da sociedade, expulsando das formosas terras aqueles que chamávamos de hereges, somente porque não aceitavam o nosso Jesus. Naturalmente não o aceitavam em razão dos nossos exemplos de anticristianismo, de perversidade e de presunção com que nos vestimos para representá-lo, quando ele se deixou dominar pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pelo perdão. Longe vão, na escala do tempo, essas loucuras, cujos efeitos ainda permanecem em nossa memória e em nossos atos. Ressumam com frequência aquelas manifestações de ferocidade, quando contrariados, de repúdio, quando não aceitos, de ressentimento, por falta da sua afeição. E acreditamos ainda, infelizmente, ser esse o melhor comportamento. A vida, porém, escreve nas consciências, em representação da consciência cósmica, a verdade inapelável das divinas leis, e ninguém existe que se possa evadir da sua interna presença. Eis porque estamos colhendo a semeadura conforme a realizamos. Neste grave momento das transformações planetárias e humanas, observamos a grande luta entre as forças do bem e aquelas que se autodenominam do mal, cada qual utilizando os recursos que lhe caracterizam as definições. Enquanto o amor utiliza da paciência que educa, da instrução que esclarece, do trabalho que dignifica, da renúncia às paixões venenosas que envilecem, o ódio, filho do despeito e da amargura, semeia a cólera, estimula a devassidão, amplia a área da violência, em vãs tentativas de receber respostas agressivas. Os desafiadores da iniquidade investem sem relutância contra todos quantos se afeiçoam ao dever e à edificação do progresso ou, procurando vencê-los sem qualquer sentimento de respeito pelo direito de viverem as suas opções elegidas. Não nos fazem recordar os comportamentos cavilosos a que nos entregamos no passado? E compreensível, portanto, que sejamos alvos que desejem atingir, em razão do mal que lhes fizemos, quando tivemos ensejo de ajudá-los a sair das deploráveis situações em que se demoravam. Os seus sentimentos inamistosos defluem dos ressentimentos que mantêm desde aqueles já recuados tempos, embora ainda vivos nas carnes das suas almas, que anelam por desforço e paz, que não têm ideia sequer, pensando que ela virá após atenderem à sede de vingança a que se entregam. Aspas. Novamente fez um silêncio rápido e oportuno, dando-nos ensejo de acompanhar os seus raciocínios ricos de informações, dando curso à tese que nos fascinava. Recordamo-nos das informações históricas, asseverando que Cristóvão Colombo conseguiu o auxílio da corte espanhola, quando os reis católicos Dona Isabel I de Castela e Dom Fernando II de Aragão se encontravam felizes por haverem expulso da Espanha os mouros que lhes tomaram parte do país no passado. Desde o século VII que se ensaiava o que ficou denominado como a Reconquista, graças à qual cristãos e muçulmanos se entregavam a guerras perversas e contínuas. No fim do século XV, porém, em 1492, as lutas sangrentas travadas especialmente em Córdoba e Granada, últimos bastiões dos invasores, raiaram pela crueldade dos vencedores. Lares e vidas foram destroçados, santuários de fé e educandários religiosos foram praticamente destruídos e a fúria da Malta ensandecida.
após incendiar as cidades e perseguir os sobreviventes, hasteou a bandeira da vitória onde antes tremulava a muçulmana. Expulsos também os judeus, as suas sinagogas, seus lares foram destruir acento agudo dos, suas vidas tornadas banais e vendidas a peso de ouro, a fim de poderem permanecer depois da apostasia das doutrinas a que se vinculavam anteriormente, mudando os antigos nomes para aqueles que seriam denominados como cristãos. Firmamos convênios com Portugal para a transferência de muitos deles para as terras lusas, onde foram aprisionados e, na grande maioria, assassinados pelas forças dominantes. Nesse letal período instalou-se a Inquisição Espanhola, e a noite medieval, que se supunha haver desaparecido, prolongou as suas trevas pelos séculos seguintes em aberrações inimagináveis. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalamento, a roda, a tortura da polé, e tudo quanto de hediondo a mente humana pode conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais, os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes vilmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Aspas. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra frase, vimos lágrimas nos olhos do mentor, e percebemos-lhe a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região, renovando as energias dos habitantes, aquela hora adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene espárzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu. E perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade, ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se, a edificar os seus redutos, hoje transformados em regiões quase infernais, embora a sua transitoriedade, onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na terra. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerescência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo, no que, oportunamente, foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas, para estarem de acordo com a vulgaridade destes dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns dos seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 séculos. Aspas. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não insistem já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis, através de correntes que se fazem adeptas de X, Y ou Z, em detrimento da codificação kardeciana na qual todos raurimos o conhecimento libertador? Não se urgem, diariamente, médiums equivocados, agressivos, presunçosos, vangativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia, em total ouvido das lições do excelente médium de Deus? Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria,
com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, com os festejos carnavalescos, a fim de atrair-se mais adeptos e especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis à codificação, em tons chistosos e de ridículo, como ortodoxos, e, dizem-se modernistas, como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões na utilização da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas, que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quantos se permitem aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo trabalhando-os, inspirando-os, com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes desejando a projeção do ego, assim como fruir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Não deixam de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço de consolação dos sofrimentos humanos e no trabalho de erradicação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais, quando nos testam e falhamos lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês dos vícios e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física, para a conquista mentirosa do paraíso. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas greis religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, proclamado por multiplicadores de opinião e mulheres que se tornaram famosas. À semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência a volta a Jesus, desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Assevera-se que odiernamente não há mais lugar para a vida ingênua e elevada, em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral, quando se deveria afirmar que estes são os dias, sim, da vivência nobre, sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo jaez, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências, de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas,
no coração de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme enunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, nada o é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais dos dias e equilíbrios para a ordem, do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos, não cedendo espaço à frivolidade nem às insinuações douradas que o mal propõe. Jesus, hoje como ontem, e amanhã como hoje, é o nosso lema. Vencedor dos tempos, ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme nos ensinou pelo exemplo. Não há outra alternativa, senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Aspas. Calou-se, emocionado, enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todos nos dominou. Fim do capítulo 17, ampliando o campo de trabalho. Se este conteúdo faz sentido para você, deixe-nos saber sua opinião no campo de comentários abaixo do vídeo e se inscreva no canal para receber as notificações referentes aos próximos capítulos. Presenteie-nos com seu gostei e compartilhe com as pessoas que são caras a você. Desde já agradecemos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.